Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da estimativa do Ministério do Trabalho que disse que aumentou em 35% o número de jovens nem. Aquele jovem que não estuda, nem trabalha, nem procura emprego, nem faz nada, fica o dia inteiro assistindo Big Brother Brasil e coçando o saco. E segundo eles estão dizendo aqui, aumentou muito o número de jovens no Brasil nessa situação. Só que depois eles corrigiram o número e disseram que o número caiu. Olha que coisa, né? É o mundo mágico do Márcio Portman, né? O cara vai lá com o martelinho dele, bate mesmo, cinzalha a planilha Excel lá e consegue resolver o problema. Essa notícia foi sugerida por Iamete Kudasai, Dedo no 13 Gritaria e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o primeiro número que saiu, né, no primeiro trimestre de 2023, eram 4 milhões de brasileiros que estavam nessa situação. Jovens que não estão procurando emprego, que não estão trabalhando, que não estão estudando, não estão fazendo nada, estão parados na vida. Isso é um custo enorme para o Brasil. Por quê? Porque o jovem tipicamente é a pessoa mais produtiva da sociedade. Ele é o cara que está saindo da infância, que não tem nada, portanto, e quer conquistar a posição dele na sociedade. Ele quer fazer alguma coisa, ele quer contribuir de alguma forma para a sociedade para justamente ter as coisas dele, ter um carro, ter uma casa, ter alguma coisa, né? Tipicamente o jovem é quem mais movimenta a economia, porque é quem mais corre atrás de fazer as coisas, né? E, no entanto, a gente está aqui no Brasil com um contingente enorme de jovens que não fazem nada, que estão perdidos. A culpa disso é da CLT. Eu vou explicar para vocês. Mas aí o que aconteceu? Antes da gente falar da culpa disso daí, deixa eu explicar para vocês que aí no primeiro trimestre de 2024, o Ministério do Trabalho falou que essa marca alcançou 5,4 milhões, ou seja, subiu 35%, aumentou muito o número de jovens que não fazem nenhuma coisa nem outra, né? E eu acho que está certo esse número aqui, né? Depois disso, aqui falou aqui, ó, cresce em 35% o número de jovens que não estudam nem trabalham. No ano passado o número era 4 milhões, agora são 5,4 milhões, e faz todo sentido. Por quê? Porque a economia brasileira está patinando, empresários estão com mais medo ainda de empregar pessoas, e quando você tem medo de empregar pessoas, quem mais sofre são os jovens, né? E só que agora o governo mudou de ideia, né? Na terça-feira, dia 28 de maio, o governo tinha falado esse número, né, esse aumento dos jovens nem, e agora mudou de ideia, diz que são só 4,6 milhões, né, que eram 4,8 milhões, e agora caiu para 4,6 milhões, então na verdade diminuiu o número de jovens nem, porque teve uma falha na metodologia, que não sei o que lá, a tortura do número, né? O governo de esquerda, amigo, adora torturar número. Eu não sei como é que tem alguém que acredita em número que vem da China, que vem da Rússia, que vem de Cuba. Governo autoritário tortura número. O Lula, é lógico que faz isso, né? O Márcio Portman é conhecido por torturar números, né? Para dizerem o que ele quer que ele diga. E, no final das contas, o que leva a isso é que os números não significam mais nada. Agora, uma coisa inevitável, seja verdade um número ou outro número, ou o que quer que seja, o fato é que é um número muito grande de jovens nem que você tem aqui no Brasil. E por que você tem tanto jovem que não estuda nem trabalha no Brasil, né? Justamente pela dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Você começar a trabalhar no Brasil é muito difícil pelo custo da CLT. Como é que a CLT prejudica o mais jovem? Principalmente a CLT e o salário mínimo, né? O salário mínimo no Brasil é altíssimo em termos de custo para o empregador, porque lembra, quando você contrata alguém com salário mínimo, você tem que pagar, na verdade, quase 4 salários, se você considerar todos os overheads da CLT, então é um custo muito grande para início de contratação, né? E aí você pode falar assim, mas o salário mínimo é o mínimo possível, como é que uma pessoa vai viver com menos de um salário mínimo? Não, tem gente, lógico que dá para viver com menos de um salário mínimo. A pessoa que, por exemplo, o jovem que namora com os pais, que tem poucas despesas, poderia começar a trabalhar ganhando menos que um salário mínimo. Não tem nada que impeça isso, né? Essa é a coisa terrível do salário mínimo. Tem um vídeo lá no meu canal Ancapso Classic em que eu falo sobre essas teorias econômicas libertárias, né? Em que eu explico por que o salário mínimo prejudica o jovem, prejudica muito mais o mais jovem. Por quê? Porque o fato é o seguinte, nenhum empregador vai pagar para nenhum empregado algo que seja maior do que aquele valor que o empregado gera para o empregador.
Para pensar, é só óbvio isso, né? Você não vai pagar para alguém se a pessoa não gera para você, em termos de valor, um valor correspondente ou maior do que esse. Então, existe um limite máximo que o empresário vai pagar para qualquer profissão. Se for acima desse valor, você simplesmente não vai contratar a pessoa, não vale a pena, né? O negócio é um negócio, você quer ter lucro. Então, você contrata alguém se essa pessoa gera para você benefícios maiores do que o valor que você está pagando para ela para salário. É só o óbvio. E também você tem, é lógico, o valor mais baixo, que é o valor que a pessoa aceita trabalhar naquela profissão, né? O trabalhador também não aceita qualquer coisa, né? O trabalhador tem opções, tem outros empregos que ele pode buscar, ou ele pode até preferir ficar em casa. Trabalhar para ganhar pouco, eu prefiro ficar em casa, não fazer nada, né? Então, o que acontece nesse caso? Você pode entender que cada emprego você tem um valor mínimo e um valor máximo. O máximo que o empregador vai pagar para você naquela vaga, acima disso ele não vai pagar mais do que isso, não importa o quanto você chore, ele não vai te pagar mais do que isso, porque ele não vai estar tendo lucro com isso. E um valor mais baixo, que é o menor valor que os empregados aceitam trabalhar naquela vaga. Tipicamente, se você pegar um tempo de profissão, deixa eu tirar minha cabeça daqui para explicar melhor o gráfico. As pessoas, tipicamente, à medida que elas vão evoluindo na carreira delas, o salário tende a crescer. Por quê? Porque você fica mais experiente, você passa a ter mais contatos, você passa a saber atuar naquela profissão. Então, tipicamente, o valor mínimo e máximo do salário, ao longo da sua vida profissional, ele vai crescendo. Ele começa muito baixinho e vai crescendo ao longo da sua vida profissional. Só que aí o que acontece, né? O governo inventa um negócio de salário mínimo, proíbe as empresas de contratar alguém abaixo de determinado valor. E aí, olha só que acontece. Algumas pessoas são beneficiadas com o salário mínimo. Tem aquelas pessoas cujo valor mínimo e o valor máximo cruzam a linha do salário mínimo, elas são beneficiadas. Por quê? Porque os empregadores vão ser obrigados a aumentar o salário ali, mas vão aumentar o salário por quê? Porque aquela pessoa ainda gera mais valor do que aquilo para a empresa que está contratando, né? Porém, as pessoas cujo máximo valor gerado está abaixo do salário mínimo, ela simplesmente vai acabar a vaga, né? A empresa não vai contratar alguém pagando mais do que aquela pessoa gera de valor para a empresa. Então, essas pessoas todas aqui vão ser demitidas. E para as pessoas que estão acima do salário mínimo, não faz diferença o salário mínimo, né? E isso aqui é óbvio que existe. Muita gente entende assim, não, porque aí o patrão vai botar valor tudo abaixo do mínimo se não tiver salário mínimo. Isso é falso. Por quê? Porque existem pessoas que ganham mais de um salário mínimo. Tá cheio de gente por aí que ganha mais do que um salário mínimo no final da história. Então, ou seja, essas pessoas não são afetadas, né? Se o valor mínimo que a pessoa aceita trabalhar é maior do que o salário mínimo, ela não vai ser afetada. Só uma pequena quantidade de pessoas aqui pode ser beneficiada pelo salário mínimo, e o grosso do pessoal que está abaixo aqui da linha do salário mínimo, que o valor que ele gera com aquele emprego é abaixo do salário mínimo, essa pessoa é muito prejudicada, ela acaba não sendo contratada mais, né? E olha a crueldade da coisa. Tipicamente você tem, ao longo da sua carreira, justamente no início, é a época que você não está acostumado a trabalhar, você não tem experiência de trabalho, então você costuma gerar um valor muito pequeno para o seu empregador. Normalmente, o empregador pagaria pouco para essa pessoa, e isso seria positivo para ela. Por quê? Porque ela justamente está entrando no mercado de trabalho agora, provavelmente é jovem, ainda não casou, ainda não tem filhos, mora com os pais, então tem um grau de despesa baixo, consegue se manter com um valor abaixo do mínimo e teria a principal vantagem de aprender o trabalho, ganhar experiência. A partir daqui, ela poderia, ao longo do tempo de profissão, ir almejando profissões que pagam melhor, empregos que pagam melhor, justamente porque está aprendendo aquela profissão, justamente porque está inserido no mercado de trabalho. Você estar no mercado de trabalho te ajuda a conseguir outro emprego. As empresas preferem contratar alguém que já tenha emprego em outro lugar do que alguém que nunca trabalhou. Só que o que o governo faz? O governo bota um salário mínimo de forma que joga para fora todo o pessoal que está abaixo disso. É a geração nem-nem, que não estuda e não trabalha. Por que não trabalha? Não trabalha porque não tem oportunidade, porque ninguém quer contratar alguém que vai ter que pagar um salário alto no início, mas não tem experiência. Vocês já repararam, o pessoal reclama muito isso, né? Aqui tem uma vaguinha qualquer de desenvolvedor júnior, mas exige 6 meses de experiência. Como é que pode? Por que está exigindo experiência e coisa e tal? Né? Seria uma posição de início e já exige experiência. Por que isso?
porque é lógico, as vagas que não exigiriam experiência seriam um valor menor ainda do que esse, e eles não podem anunciar essas vagas porque é proibido devido ao salário mínimo. Então repara como é que isso destrói o mercado de trabalho para os mais jovens. Os mais jovens ficam sem poder começar no mercado de trabalho. Justamente essas pessoas que aceitariam. A única vantagem que o jovem não tem experiência, o jovem não tem conhecimento, o jovem não tem costume de trabalhar, ele está começando agora. A única coisa que ele poderia oferecer para o mercado é justamente aceitar trabalhar por pouco para começar esse processo. E agora ele não pode fazer isso porque o governo proíbe você de contratar alguém abaixo daquele valor. Parece uma ideia brilhante o salário mínimo, no final das contas acaba destruindo. Aí tem alguns memes aqui que a gente fala, né? Como é que as pessoas acham que ia acontecer o salário mínimo, né? Empregos que pagam bem, empregos que não pagam tão bem. O salário mínimo é a água subindo. Ah, não, as pessoas vão ganhar mais agora com o salário mínimo. Mas na prática o que acontece é que essas pessoas ficam abandonadas aqui no final das contas, né? Destruídas, sem emprego, sem nada, e não muda nada para as pessoas que já ganham mais. Então, no final das contas, o salário mínimo é terrível para o trabalhador. O salário mínimo não deveria existir, porque, na verdade, o salário mínimo é zero. É o salário de quem está desempregado, né? E como eu falei, isso prejudica principalmente o pessoal mais jovem, né? Ou seja, aqui, ó, as pessoas mais jovens, mais humildes, iniciando no mercado de trabalho, que se ferram com a política do salário mínimo, no final das contas. Quem já tem alguma experiência não se ferra, quem já está no mercado não se ferra. Tem sim um pequeno número de pessoas que acabam sendo beneficiados, mas é muito pouco. Quanto maior é o salário mínimo, menor é o número de pessoas beneficiados. E, no final das contas, piora a situação aqui. Aí você já tem aqui, eu explico nesse vídeo toda a parte econômica da coisa, né? Ou seja, o valor máximo e o valor mínimo que você consegue em qualquer emprego. E no final das contas é isso. Por que tem tanto jovem nem no Brasil? Dois fatores. Salário mínimo está muito alto e a CLT coloca tanto encargo que acaba impossibilitando você contratar uma pessoa que tenha pouca experiência. Só vale a pena contratar quem já é experiente, quem já tem conhecimento no mercado. Aí você acaba jogando nesse buraco dos nem a maior parte da juventude brasileira. Política burra, política fascista da época do Getúlio Vargas, que já devia ter acabado há muito tempo com salário mínimo, com CLT, com essa coisa toda, e no entanto a gente insiste nesse erro aqui, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.